FM, para que os clientes saibam como e onde encontrar seu comércio ou serviço. Vamos enfrentar juntos esse momento complicado. A Rádio 93 FM é um dos principais veículos de comunicação de Porto Feliz, levando a nosso ouvinte diariamente as melhores músicas, entretenimento e muita informação sobre a cidade e a região. Anuncie seu comércio ou serviço. Entre em contato pelo telefone 15 3237 1955, WhatsApp 15 996 090 935 ou pelo e-mail comercial@radio93portofeliz.com.br. Temos pacotes especiais para você. 93 FM, a primeira em todo lugar. 93 FM. G3 Auto Center, serviço de qualidade no seu veículo. A G3 Auto Center é especializada em injeção eletrônica, revisão, pneus, freios, troca de óleo, alinhamento e balanceamento. G3 Auto Center, na Avenida Doutor Antônio Pires de Almeida, 185, no centro de Porto Feliz. Nosso telefone é o 15 3262 2696. Ou se preferir, chame no WhatsApp 15 99601 7612. No Facebook G3 Auto Center, @pneus e serviços. G3 Auto Center. A hamburgueria King Mac está com seu delivery funcionando a todo vapor a partir das 6 da tarde. Hambúrgueres artesanais e grelhados na hora, lanches deliciosos, porções e lanches gourmet. E você recebe aí na sua casa. E o melhor, pode pagar com cartão. Não é porque você está de quarentena que não vai comer aquele lanche delicioso, né? Peça na hamburgueria King Mac. A partir das 6 da tarde, ligue 3261 1113 ou pelo WhatsApp 15 99611 3511. Hamburgueria King Mac em Porto Feliz. Oi, eu sou a Maria das Dores da Água Branca e também escuto a 93 FM. 93 FM. A Nabas Estofados Porto Feliz está em novo endereço, agora mais ampla para você, com mais de 60 modelos em exposição. Estofados com fabricação própria, você escolhe a cor e o modelo e pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão ou no carnê. Tradição, qualidade e pagamento facilitado para você. Nabas Estofados Porto Feliz, em novo endereço, na Avenida Mário Covas, 1810, em frente ao Cemitério Novo. Telefone 3261-5158. Nabas Estofados Porto Feliz. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Acesse o site da 93 FM, radio93portofeliz.com.br. 93 FM. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93 FM. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazer o conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. CYW 843, Rádio 93 FM, em 93,5, Porto Feliz, São Paulo. 93 FM, a primeira em todo lugar. 93 FM, 93, uhul. 93 FM.
A primeira em todo lugar. Agora na 93 FM, programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. Programa Corneteiros especial na cobertura do Covid-19. 93 FM. A primeira em todo lugar. 6h04, uma ótima noite para você ouvindo a 93 FM 93,5. Você que nos ouve no bom e velho radinho em Porto Feliz e nas mais de 25 cidades da nossa região. Pessoal da região metropolitana de Sorocaba que acompanha a gente também pelo rádio. Obrigado pela imensa audiência de todas as noites. Bom demais sempre ter você junto com a gente aqui. A partir de agora, trazendo mais uma edição especial do programa Corneteiros, falando as últimas notícias do dia de Porto Feliz e das cidades da região, do Brasil e do mundo sobre a Covid-19, momento em que vivemos a pandemia de Covid-19. E claro, a 93 FM abre espaço para você, para trazer aí a informação e orientação a você, cidadão porto-felicense e da nossa região, com os nossos patrocinadores, Secom, Sindicato dos Comerciários de Porto Feliz e região. Seja associado ao Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. O telefone é o 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de ultra velocidade de Porto Feliz, de 50 a 300 megas, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000, acesse naxostelecom.com.br ou pode chamar também pelo WhatsApp 15 3500 4800. 15 3500 4800 é o WhatsApp da Naxos. Se você não pegou, não anotou, tem problema não. É só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp aí que a gente passa para você. Aliás, você pode participar também pela nossa live. Estamos ao vivo já aí no Facebook, facebook.com/Rádio 93 Porto Feliz. Também você pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 15 996 090 935. Boa noite, JB. Boa noite, Luciano. E assim a gente tenta manter nessa noite, um dia bem agitado, uma sexta-feira daquelas, no cenário político. Já não bastasse a Covid-19, muitas coisas acontecendo ainda no meio de uma guerra contra um vírus e é uma guerra também política, infelizmente, né? Duas coisas que estão acontecendo que a guerra deveria ser simplesmente só com vírus. Mas vamos juntos, vamos lá, participe você também. Não jogaram fora essa sua touca ainda? Não jogaram fora, olha, mas hoje jogaram fora um ministro. Pois é, né? Bom, tá, então a gente continua a partir de agora trazendo para você as últimas informações de Porto Feliz e região. Obrigado pela audiência aqui, o pessoal já se manifestando na nossa live, o Vitor Batista, o Marcos Alberto, boa noite, um abraço, sextou, mas fique em casa, viu, Marcos? Como diria o Rodrigo, sextou, mas não sextarás. Sextou, mas fique em casa, fique com a 93 FM, tá acompanhando sempre a melhor programação para você, claro, as principais informações da cidade também, da região, né? Não temos os números de Porto Feliz ainda. Os números não saíram. Não saíram. Os números de Porto Feliz ainda só temos o de ontem. Vamos aguardar mais um pouco, né? Para ver se recebemos aqui os números da cidade de Porto Feliz. Enquanto isso, vamos para Itu. Vamos trazer o que significa esse sorriso na... Alô, Bruno. Cadê o Bruno? É isso que eu gostaria de saber. Cadê o... Tá na outra cartucheira. Não se prepara. Tá vendo? Fica preocupado com essa touca. Tá na outra cartucheira. Pai tá chegando. Tá chegando. Mas não chegou ainda. Eu vou dar uma de presidente e vou baixar um decreto proibindo touca aí. Não faça isso. Não faça isso. Ou é do jeito que eu quero ou não é. Você é exonerado, então? Vai.
Bom, vamos lá, trazer os números da cidade de Itu. A Secretaria Municipal de Saúde de Itu divulgou agora há pouco o seu mais novo boletim. Eu fiquei assustado, confesso. Pois é, o novo boletim de Itu, 81 casos confirmados, passando de 58 para 81 os casos confirmados 23 novos casos. 23 novos casos. Eu fiz as contas. Continue, Faustão, por favor. Eu fiz as contas, deu 23 novos casos em 24 horas e foi um susto muito grande. Enquanto o chefe acerta o retorno ali, deve estar abaixo para ele. Eu falo aqui para você, 23 novos casos, pode continuar, chefe. Você quer continuar? Fica à vontade. Eu só entendi que você queria acertar o retorno e entrei. Eu percebi. Bom, 81 casos confirmados na cidade de Itu, portanto, de ontem para hoje, quantos casos? 23 casos, tá certo. Tá ficando bom de matemática ou você tá usando a calculadora aí? Tô aprendendo aqui com corneteiros. Maravilha. Entre esses 81 confirmados, são 18 casos curados até o momento e a Secretaria Municipal de Saúde de Itu informou hoje mais um óbito confirmado em Itu, portanto chegando a 12 mortes, o óbito mais existente de uma mulher de 36 anos com doenças pré-existentes. Esta mulher, esse novo óbito dessa mulher não tem nada a ver com a clínica, tá? Porque o que está se destacando na cidade de Itu é justamente a clínica, a casa de repouso, né, lá em Itu, portanto a gente vai falar já mais sobre isso. 81 casos confirmados. Entre os 81 casos confirmados, sempre, tá? O pessoal costuma perguntar: 81 casos confirmados, mais 18 curados, mais 18? Não, são 81 casos confirmados no total. Entre os 81, 18 curados e 12 óbitos. Outro dia teve uma TV que fez uma conta errada aí, né, colocando a população em pânico, deixando a população em pânico, né? Porque fez uma conta, somou todos os casos, obviamente que vai dar um número absurdo, apesar que esse já é um número absurdo, né? 39 casos aguardando resultados, mais 9 casos suspeitos aguardando resultados. Entre eles, 14 estão em internação clínica e 6 estão em UTI. Itu não tem nesse momento nenhum óbito suspeito por Covid-19 e a cidade de Itu já descartou 191 casos até o momento, desde o início da pandemia. Olha, das mortes por coronavírus em Itu, hoje somando mais uma, né? Chegando a 12, 8 são de idosos que moravam em uma casa de repouso na área central da cidade. Segundo o G1, reportagem do G1 Sorocaba, a prefeitura não confirmou isso, mas a reportagem do G1 Sorocaba, o que representa 72,7% do número de óbitos. Só ontem foram confirmadas a morte de 3 idosas. A gente noticiou aqui uma de 83, uma de 90 e uma de 95 anos que tinham doenças pré-existentes. A primeira morte foi de um idoso de 65 anos, morreu no dia 3 de maio. A segunda foi de uma idosa de 67, confirmada pela prefeitura no dia 6. Após os 2 registros, o governo municipal fez uma vistoria para identificar, né, se estavam sendo cumpridos protocolos de isolamento dos casos suspeitos. Também foi feita a testagem de Covid de todos os funcionários internados. Com isso, foi constatado que até ontem 23 casos confirmados nesta clínica de repouso, essa casa de repouso permanente. Entre esses 23 casos confirmados, 18 idosos e 5 funcionários. O Ministério Público, inclusive, está acompanhando o caso tanto da clínica, né, quanto dos casos gerais em Itu, justamente por causa da grande quantidade de pessoas infectadas aí nessa clínica. Inclusive, um boletim informativo agora no fim da tarde, a prefeitura dá conta de que realizou a testagem em todas as clínicas de longa permanência na cidade de Itu, né, como mais uma medida aí de combate à pandemia na cidade. O prefeito determinou a testagem de Covid-19 de internos e funcionários de todas as clínicas de longa permanência existentes em Itu. A testagem teve início nessa semana, contemplou aí o Lar da Vila Vicentina, o Lar Nossa Senhora da Candelária, as 2 unidades beneficentes também. Nas 2 instituições foram testadas 134 pessoas, entre internos e colaboradores, e todos os resultados foram negativos para Covid-19. A testagem vai seguir nos próximos dias em mais 5 clínicas particulares de longa permanência, né? Ele
O boletim, inclusive, fala aqui, né, que no início da pandemia, todas as clínicas no município foram visitadas pela vigilância sanitária e informadas a respeito dos protocolos de higiene necessários para a prevenção de combate ao coronavírus. Com o registro do primeiro óbito do paciente na clínica particular, houve inclusive uma vistoria aí, né, por parte da vigilância sanitária e investigação também da vigilância epidemiológica, seguida de uma intervenção da prefeitura. Também falamos a respeito disso aqui. A Secretaria de Saúde, inclusive, enviou equipes da vigilância epidemiológica e sanitária ao local, tomando todas as providências cabíveis, né, diante do ocorrido. E desde então vem monitorando aí a clínica, a rotina dessa clínica, né, quanto ao cumprimento das exigências sanitárias. Os resultados da testagem de 62 pessoas entre internos e colaboradores na clínica apontou que 100% dos internos foram contaminados. Além deles, né, 40 idosos, houve a contaminação de 9 colaboradores da instituição. Dos idosos infectados, 8 foram a óbito. Portanto, aí, então, a nota oficial da Prefeitura de Itu a respeito deste episódio envolvendo essa casa de repouso lá em Itu. Agora vai ter que ser, obviamente, né, o Ministério Público vai fazer isso, essa averiguação, para saber como é que foi, obviamente, que quem estava contaminado, quem contaminou quem, e se houve negligência na questão das pessoas que apresentaram sintomas e não foram levados a sério. Porque isso começa a acontecer diante de um período onde existia uma epidemia, uma pandemia em curso e muitas pessoas adoecendo por causa do vírus e contraindo o vírus. Então, assim, 100%, né, das pessoas que ali estão, né, dos idosos contaminados, é algo assim, assustador. Assustador, porque ou houve negligência, né? Eu não vejo outra palavra para falar senão essa, né? Porque já que a prefeitura fez, isso foi feito com todas as clínicas, tanto é que nas outras não houve nenhum caso, inclusive nas beneficentes, que normalmente não cobram 1 centavo dos internos, vivem de doações e de ações beneficentes realizadas pela comunidade. E claro, acaba sendo muito mais difícil cuidar desses idosos. Essas 2 clínicas beneficentes da cidade não tiveram caso, não tiveram um caso. E uma clínica particular, 40 idosos infectados e todos os funcionários e colaboradores infectados, sendo com 8 óbitos na clínica. É muita coisa, então obviamente precisa realmente ser investigado pelo Ministério Público e, se houver negligência, que os culpados sejam punidos, né? Não é possível que ninguém tenha apresentado algum sintoma suspeito que levantasse realmente a questão de que pudesse haver uma contaminação, né? Não é possível, porque quando você tem um contaminado, tudo bem, um não fale, mas aí você tem um passando para outro e passando para outro, passando o período de incubação de 14 dias, o vírus se manifestando com os sintomas, não é possível que ninguém consiga detectar que tem algo anormal dentro dessa questão, né? Infelizmente, é até lamentável. 6h17, vamos pro intervalo, a gente volta já para trazer os números de Porto Feliz, acabou de sair. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom, seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção, tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazendo conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra.
do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 32621789. Giuli Materiais de Construção. Siga 93 FM no Instagram, @rádio 93 Porto Feliz. 93 FM. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 32614151 ou na sede do Sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5, A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h20 de volta aqui com o Corneteiros, edição especial da Covid-19. Vamos aos números de Porto Feliz. Hoje temos muitos assuntos, inclusive para você que está perguntando sobre a demissão do Taish, vamos falar daqui a pouco, tá? Mandar um abraço antes, Ana Maria Pereira dos Santos, boa noite, Corneteiros, boa noite, Ana, obrigado pela audiência. A Bruna Luiz Miguel também está por aqui, Fátima Cristina, obrigado pela audiência. A Rosa Braila também junto com a gente, grande abraço, Rosa, obrigado pela audiência. Vamos lá, os números de Porto Feliz. JB, tivemos alterações? Tivemos alterações. A primeira delas é que foi registrado hoje 2 casos curados, eram 11, portanto hoje são 13. Boa notícia para a cidade de Porto Feliz. Continuam os 18 casos confirmados para Covid-19. Os números curados já mencionados, 4 em isolamento domiciliar, 1 está na UTI. Hoje a cidade apresenta também mais um caso suspeito em relação ao boletim de ontem. Ontem era 20, hoje, portanto, 21. 15 aguardando resultado em casa, isolamento domiciliar, e 6 na internação clínica. Ontem eram 120 casos descartados, hoje 134, portanto, 14 novos casos deram negativo e foram excluídos, Luciano. Então os números de Porto Feliz. De Porto Feliz vamos para Salto, trazendo o boletim informativo de Salto com Cleiton Santos. Boa noite, Luciano. Boa noite, JB. Forte abraço para você ligado na 93 FM. Vamos ao boletim atualizado pela Prefeitura de Salto nesta sexta-feira. Salto que agora registra 25 casos confirmados de Covid-19. Tivemos aí um aumento de 7 casos de ontem para hoje. Desses 25, 16 já evoluíram para a cura e 2 casos seguem internados em UTI e 7 casos estão em isolamento domiciliar. 91 casos descartados, exames com resultado negativo. 7 casos que aguardam resultados. Destes, 4 casos suspeitos em internação, sendo 3 na UTI e 1 caso suspeito em isolamento domiciliar. Salto ainda segue com 1 óbito por suspeita de Covid-19, aguardando resultado de exame. No total, são 123 notificações de casos suspeitos, todos residentes de Salto. Os casos positivos confirmados hoje são todos testes rápidos realizados em laboratórios particulares. São 4 mulheres entre 22 e 39 anos, moradores do Jardim Porto Seguro, Parque Laguna e Jardim Santa Marta. 2 homens, um de 16 e 36 anos, moradores do Jardim Vila Nova e Porto Seguro, e uma criança de 9 anos, moradora do Jardim Porto Seguro. E nesta sexta-feira, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto, a ACIAS, presidida pela comerciante Francisca de Lima, confirmou que entrou com uma ação contra o governador do estado de São Paulo, João Dória, para forçar a reabertura do comércio saltense durante a pandemia do coronavírus.
Vale ressaltar que a quarentena determinada pelo governo foi iniciada no dia 24 de março e estendida até o próximo dia 31 de maio. Antes de anunciar a decisão, a diretoria da ASA se reuniu com o prefeito Geraldo Garcia e a sua equipe de governo e teve o apoio na solicitação ao Estado para a flexibilização do comércio com as devidas precauções, como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento entre as pessoas. E o índice de isolamento social na cidade de Salto vem diminuindo significativamente com o passar dos dias. Nesta quinta-feira, a cidade registrou 47% de isolamento. De acordo com o CIMI, nos primeiros 13 dias de abril, a taxa de isolamento social em Salto foi de 54%. Já em maio, entre os dias 1º e dia 14, esse índice caiu para 48%. No último dia 7, a cidade registrou o índice mais baixo para um único dia, 40%. E nos últimos 10 dias, em apenas um dia, foi no dia 10, Dia das Mães, o isolamento atingiu 52%, o que seria o limite aceitável pelo governo estadual. No mês de abril, o isolamento social em Salto foi de 52,1%. Na comparação com os municípios vizinhos, o índice superou o Itu, que no mesmo período registrou 50,9% e ficou abaixo de Indaiatuba, que teve um índice de 53,5%. É isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. 6h25, valeu Cleiton Santos aí trazendo as últimas informações da cidade de Salto, boletim atualizado. De Salto vamos para Sorocaba, os números em Sorocaba que tiveram aumento, chegando a 381 casos na cidade de Sorocaba. Ontem eram 362 casos, hoje 381. Entre esses casos confirmados, segundo a prefeitura de Sorocaba, 328 estão recuperados ou em estado de recuperação. 24 estão internados, sendo que 10 estão em UTI. Sorocaba já descartou 1.054 casos suspeitos. 186 casos estão aguardando resultados, são os casos suspeitos atuais. Entre eles, 69 casos estão internados, sendo que 14 estão em UTI. Sorocaba tem ainda 4 óbitos por suspeita de Covid-19 e 29 casos de óbitos confirmados na cidade de Sorocaba. De Sorocaba, vamos pro lado Votorantim, JP, os números de Votorantim. A prefeitura de lá, Luciano, confirmou hoje mais um caso de Covid-19, está investigando mais 2 óbitos. A cidade já tem 62 casos confirmados, desse total 3 já morreram por causa da Covid-19. Entre os 62 confirmados, 35 estão recuperados, 19 em isolamento domiciliar, 5 internados e 3, como eu disse, foram a óbito. A cidade apresenta ainda 13 casos suspeitos aguardando o resultado de exames. Destes, 6 estão internados, sendo 2 na UTI, Luciano, além de 2 óbitos, como eu falei, em investigação. De Votorantim vamos para Indaiatuba. Indaiatuba confirmou hoje mais um óbito. A prefeitura confirmou mais uma morte no município por Covid-19, sendo assim agora a soma dos óbitos vai para 12, lembrando que ontem diminuiu porque um dos pacientes que haviam falecido em Indaiatuba deu o endereço de Indaiatuba, mas na verdade ele morava em Cerquilho. A paciente desse novo óbito é uma mulher de 77 anos, estava internada no Hospital Augusto de Oliveira Camargo desde o dia 30 de abril. Apresentava comorbidades como hipertensão e diabetes, possui exame confirmado para Covid-19 por teste rápido e também pelo teste de PCR. Foram acrescentadas mais 8 notificações, confirmados mais 6 casos de Covid-19 e o AOC internou mais 6 pacientes e outros 5 suspeitos foram descartados. Sendo assim, até o momento, a situação em Indaiatuba é de 112 infectados pelo novo coronavírus, sendo que 12 vieram a óbito, 89 já estão curados e 11 confirmados estão internados. Há ainda 4 mortes sem investigação e outros 51 casos suspeitos aguardando o resultado. A taxa de ocupação do leito do AOC é de 55% para a UTI e 54% para a enfermaria. No Hospital Santa Inês, a taxa de ocupação de UTI 16% e de enfermaria 37%. Atualmente, há 16 internados em leito clínico e 12 internados em UTI na cidade de Indaiatuba. Vamos para Jundiaí, JB. Pois é, Jundiaí, o número de casos confirmados foi de 328 para 363 e tem mais um óbito registrado.
A cidade tem ainda 115 pessoas em casa, 35 internados e 185 que já se recuperaram da Covid-19. Ao todo, o município de Jundiaí tem 28 mortes por Covid-19, Luciano. Então, os números da cidade de Jundiaí confirmando mais um óbito. Prefeitura de Cabreúva, a partir de hoje, começou a divulgar também, a Secretaria de Saúde de Cabreúva, a divulgar também no seu boletim oficial os resultados positivos de testes rápidos para a Covid-19. Dessa forma, no momento, 12 suspeitos, 29 confirmados e 30 descartados. Não há morte confirmada na cidade. A cidade de Cabreúva, entre os casos confirmados, esses 29, 8 são por PCR, aqueles 8 que a gente vinha informando a semana inteira, e agora mais 21 são os exames por teste rápido. Ainda há em Cabreúva 74 pessoas em isolamento domiciliar, aquele isolamento daquelas pessoas que não foram testadas, né? Que tem ali síndrome gripal, sintomas de resfriado, sintomas de gripe, que podem se confundir aí com os sintomas da Covid-19. Desde o início da pandemia, no dia 15 de março, 466 moradores da cidade foram notificados a ficar em isolamento domiciliar. Portanto, a partir de hoje, a Secretaria de Cabreúva divulgando aí também os resultados dos exames de testes rápidos. Vamos para Tietê agora. Tietê continua com 5 casos confirmados para Covid-19, 3 pacientes ainda aguardando o resultado do Instituto Adolfo Lutz, 3 pacientes suspeitos. A boa notícia é que ontem eram 3 curados, hoje esse número subiu para 5. Essa é a atualização da cidade de Tietê, perdão. Indo aqui para outras cidades da nossa região, Luciano, Capivari tem hoje mais 2 casos suspeitos, totalizando 4, e ainda 4 casos confirmados para Covid-19, aqueles 4 da mesma família que já estão curados. A gente faz agora uma passada também por Tatuí. Tatuí registrou hoje mais alguns casos, de 54 foram para 56 pessoas confirmadas com a Covid-19. Número de casos suspeitos de 9 passou para 17. Número de óbitos pela doença continua em 4. A boa notícia é que o número de pacientes curados subiu de 28 para 31. 146 casos foram descartados, mesmo número do boletim de ontem. A cidade de Boituva divulgou somente no site como é que tá a contagem lá no município. Ontem eram 28 casos. No placar do site da prefeitura atualizado às 20 para 6 de hoje, contam que já são 28 confirmados para Covid-19, 2 óbitos por causa da doença, 15 casos suspeitos aguardando o resultado. Assim que sair o detalhamento, a gente passa para você aqui, Luciano. Tá, então, daqui a pouco a gente traz esse detalhamento, se sair. Estamos aguardando ainda os números a nível Brasil. Provavelmente vai demorar mais um pouco. O Ministério da Saúde está fazendo uma live agora e falando muito bem da cloroquina, inclusive, nesse momento. Obviamente coisas que não tem fundamento científico nem embasamento de quem trabalha com isso, mas a gente segue acompanhando para trazer a informação para você. Vamos para o intervalo, a gente volta já para trazer os números de São Paulo, número de isolamento social e também os números no mundo nesse momento. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom, seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção, tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazer o conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra. Do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Acesse o site da 93 FM, rádio 93 portofeliz.com.br. 93 FM.
Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 32614151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5, A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h34 de volta por aqui com essa edição especial do programa Corneteiros, trazendo as últimas informações de Porto Feliz e região, do Brasil e do mundo para você que está em quarentena, para você que está acompanhando a gente aqui na 93 FM, também online, rádio93portofeliz.com.br, através da nossa live no Facebook. Curta e compartilha aí a nossa live. Vamos lá, enquanto a prefeita Jaqueline Coutinho de Sorocaba inicia sua live. Ela tá falando já há um tempo, né? Dados aí que apareceu, eu só vi agora, estava acompanhando aqui a live, mesmo em mudo, acompanhando a live do Ministério da Saúde. Bom, vamos lá, trazendo aqui as últimas informações. Neste momento de São Paulo, registrou 4.501 mortes, JB. O número de mortes subiu para esse número de 4.501, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Estado. Nas últimas horas foram 186 novos óbitos, o que representa um aumento de 6%. No total, são 58.247 casos confirmados da doença no estado. Foram 3.961 novos registros, um aumento de 7%. De acordo com o secretário de Saúde, José Henrique Guerma, praticamente 10 mil pessoas estão internadas no estado de São Paulo devido ao coronavírus, sendo 3.904 em UTI, 6.205 em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação no estado dos leitos de UTI é de 68,8%, Luciano. Então os números do estado de São Paulo, ainda não temos os números do Brasil. Vamos aqui ao mundo neste momento, segundo a Universidade a norte-americana Johns Hopkins, no mundo são 4.516.360 infectados por Covid-19. 4.516.360 pessoas infectadas. E olha, uma mudança significativa no top 3 aqui, entre, vamos falar assim, da lista negra de países com mais infectados no mundo. Até ontem era Estados Unidos, Espanha e Itália. Hoje mudaram 2 posições. Estados Unidos está nessa liderança com 1.432.045, quase 1,5 milhão, deve passar de 1,5 milhão nesse fim de semana. A Rússia ocupa a segunda posição. A Rússia teve assim uma subida avassaladora nas últimas semanas. A Rússia foi um dos últimos países a ter registros de caso de Covid-19 e de repente, assim, de uma maneira assustadora, de uma semana para outra chegou a 262.843 infectados. Na sequência, o Reino Unido aparece na terceira posição com 238.003 infectados. Depois vem a Espanha com 230.183, a Itália 223.885. A Itália já está em queda, né? A Itália está naquela fase de queda. E logo depois da Itália temos Brasil com 212.198 casos, segundo a Universidade Johns Hopkins. Claro, ainda faltam os casos do Ministério da Saúde. E o número de mortes no mundo não para de crescer. 306.051 pessoas já perderam suas vidas em todo o planeta. Só nos Estados Unidos, 86.851 mortes. O Reino Unido, 34.078 e na Itália 31.000
610 mortes até este momento, segundo o balanço em tempo real da Universidade Johns Hopkins. O número de curados passa de 1.600.000, para ser mais preciso, 1.622.354 pessoas já se curaram em todo o planeta. Só nos Estados Unidos, 246.414. E o Brasil aparece com 79.479 pessoas curadas. Portanto, aí os números atuais da Universidade Johns Hopkins em tempo real para você, os números no mundo: 4.516.360 pessoas infectadas, com 306.051 mortes em todo o planeta. Esses os números aí da Covid-19 no mundo. Enquanto isso, o isolamento social em São Paulo subiu um pontinho. Tá longe. 48%. E na região, como está? Bom, Luciano, 48% do estado de São Paulo. Lembrando que a taxa adequada, segundo o governo paulista, é de 55% a 60%, porque 70% o governo viu que de jeito nenhum vai acontecer. Em Itu, ontem, 44%, caiu um ponto em relação à quarta-feira, que havia sido registrado adesão de 45%. Na terça-feira, 43%. Cidade de Salto apresentou ontem 47%, subiu aí alguns pontos em relação à quarta-feira, que registrou 45%, terça-feira 46%. Sorocaba subiu um ponto em relação à quarta-feira. Na quarta era 44%, ontem 45% de adesão ao isolamento social. Na terça-feira, mesmo número de 44%, Luciano. 6h40, então aí a taxa de isolamento que não sobe de jeito nenhum. Bom, vamos falar aqui então do assunto do dia, né? Ou melhor, a gente ir pro intervalo e volta, a gente já faz o último bloco. Vamos. Já fazemos o último bloco aí e trazemos a informação. Um abraço aqui pro pessoal da Roncão Escapamentos acompanhando também essa edição dos Corneteiros. Vamos pro intervalo, a gente volta já para falar do assunto do dia, a demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM. A primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazendo conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra. Do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Ligue para 93 FM. Nosso telefone é o 15-3237-1955. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93
A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h42, 6h43, de volta aqui com essa edição especial do programa Corneteiros. E vamos então ao assunto do dia, né? O ministro Nelson Teich deixou o Ministério da Saúde antes de completar um mês no cargo. E claro, acho que todo mundo acompanha o noticiário atualmente, após divergir também mais um, né, que não concorda com a opinião ferrenha do presidente Bolsonaro. O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou o cargo hoje, antes de completar um mês à frente da pasta. Apesar de uma nota oficial, né, do Ministério dizer que ele pediu demissão, assessores da saúde afirmaram que o ministro foi demitido. Teich tomou posse no dia 17 de abril. Essa é a segunda saída de um ministro da saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele havia entrado no lugar de Luiz Henrique Mandetta. E claro, assim como Mandetta, Teich teve discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas, né, para combate da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Nos últimos dias, o presidente e o ministro tiveram desentendimentos sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Bolsonaro quer alterar o protocolo do SUS e permitir a aplicação do remédio desde o início do tratamento. Inclusive, né, o presidente, fontes dizem que o presidente queria até mudar a bula da cloroquina, incluir na bula do remédio que o remédio é bom para a Covid-19. Teve também o decreto do presidente Bolsonaro que ampliou as atividades essenciais no período da pandemia e incluiu aí salões de beleza, barbearia e academias de ginástica. Ele não consultou o ministro da Saúde, a pasta que é justamente responsável por regulamentar o que é ou não essencial durante uma pandemia que se está lutando contra um vírus. Não é o vendedor de frutas que vai falar o que é bom ou não para o vírus. É um médico, um cientista. Né? E também divergiram sobre detalhes do plano com diretrizes aí para a saída do isolamento. O presidente defende desde o início uma flexibilização mais imediata e mais ampla. Na manhã de hoje, Nelson Teich foi ao Palácio do Planalto para uma reunião com Bolsonaro. Em seguida, ele voltou para o prédio do Ministério da Saúde e a demissão foi anunciada logo depois. Bolsonaro é defensor da cloroquina, apesar de não haver comprovação científica da eficácia do remédio no tratamento da doença. Ele afirmou que conversaria com o ministro sobre a alteração aí do protocolo do SUS para o uso da cloroquina. Atualmente, o SUS ministra o remédio em casos graves, né? Bolsonaro quer a aplicação desde o início do tratamento. O uso da cloroquina segue sendo estudado, né, por vários países no mundo, mas pesquisadores ainda não conseguiram encontrar resultados conclusivos. Pesquisadores não são achadores. Eu acho isso, eu acho aquilo. São cientistas. O remédio é comumente usado aí no tratamento da malária. Cloroquina também foi um dos motivos de divergências que pesaram na demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi justamente substituído por Teich. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde apresentaria uma coletiva de imprensa, né? Um plano com essas diretrizes para a saída do isolamento. A coletiva, no entanto, foi cancelada. Bolsonaro não havia aprovado o plano. Na quinta-feira, o presidente afirmou que por ele as atividades econômicas que estão paralisadas seriam retomadas imediatamente e o isolamento passaria a ser vertical, isolamento em que apenas as pessoas do grupo de risco ficariam em casa, né? O isolamento, segundo cientistas e autoridades sanitárias e de saúde de todo o mundo, é a forma mais eficaz de conter a propagação acelerada do vírus. O ministro Teich, em seus dias à frente da pasta, inclusive, assim como o ex-ministro Mandetta, defendia o isolamento total. Também nesta semana, Bolsonaro assinou um decreto, né, para ampliar as atividades econômicas consideradas essenciais e que, portanto, poderiam funcionar neste período de pandemia. O decreto que a gente já anunciou aqui também, né, incluía salões de beleza, barbearias e academias de ginástica. E o ministro não foi consultado sobre isso, não foi avisado, inclusive perguntado em coletiva, ele falou:
decreto, não estou sabendo, pelo menos não aprovei nada disso. Como pode? A gente pergunta, como pode, né? Primeiro que o que tem de essencial numa academia, o que tem de essencial no salão de beleza não faz parte dos serviços essenciais, que são alimentação, segurança, saúde. Segundo, quem regulamenta isso é o Ministério da Saúde, não é o presidente. A maioria dos estados e o Distrito Federal decidiram não seguir o decreto do Bolsonaro. Em abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe a estados e municípios estabelecerem regras de isolamento e quarentena durante a pandemia, né? Sem deixar dizer os motivos, né? Sem deixar transparecer pelos quais estava deixando o cargo, o ex-ministro Nelson Teich, em um pronunciamento, não foi nem uma coletiva, agradeceu ao presidente por ter lhe dado a chance e ainda afirmou que foi criado pelo sistema público, meio que em resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não costuma ler muito, não costuma pesquisar muito a respeito de nada, né? Que havia dito que o ministro Teich sequer havia pisado num posto de saúde em toda a sua vida. E o ministro Teich lembrou que ele estudou em escola pública, ele se formou em faculdade pública e ele fez toda a carreira dele, inclusive na rede pública de saúde. Aí ele não falou nesse comunicado, mas assessores disseram que ele disse mais cedo: é o dia mais triste da minha vida, mas não vou manchar a minha história por causa da cloroquina e nem vou rasgar o meu diploma. Então é a ciência falando. São pessoas que gastaram a vida pesquisando, né? São pesquisas que demoram décadas, às vezes, para terem um resultado, porque elas têm que ser feitas com uma grande quantidade de pessoas para se chegar a um resultado comum, para se chegar a um número, a um fator comum, né? A um resultado satisfatório, e não porque você acha. Então, ouvi hoje, inclusive, um comentário de que enquanto o mundo está fazendo testes científicos, o Brasil está usando os seres humanos como cobaias. Claro, cada um tira a conclusão que quer, mas enfim, é mais um ministro, menos de um mês no cargo, em meio a uma guerra contra um vírus desconhecido, contra uma doença totalmente desconhecida, porque claro, existem milhares de boatos, né? Inclusive fake news é o que não falta nessa época de pandemia. Porém, resultados concretos são poucos. Inclusive, algumas pesquisas em andamento no Brasil até foram paralisadas na região, principalmente do Amazonas, com a cloroquina, foram paralisadas por obterem resultados negativos, né? Algumas pessoas que estavam pegaram-se lá um grupo de 500 pessoas de um lado e um grupo de 500 pessoas do outro lado. Ninguém sabia o que estava receitando e ninguém sabia o que estava tomando. É assim que funcionam as pesquisas, né? Aqueles que estavam tomando a cloroquina, além de não terem melhora nenhuma, nessa pesquisa, segundo essa pesquisa científica realizada no Amazonas, além de não terem melhora nenhuma, pioraram e tiveram algumas contraindicações, como arritmia, como taquicardia, enfim, outras complicações de saúde. Então foi paralisado. Os cientistas, inclusive, revelaram isso. Foi divulgado a exaustão na mídia, isso mais ou menos um mês atrás. Parte desses cientistas, inclusive, foram ameaçados de morte por seguidores fanáticos de grupos políticos. E olha só, Luciano, saiu um estudo chinês hoje, se eu não me engano, falando da não eficácia comprovada da cloroquina em pacientes. Essa semana também saiu uma outra pesquisa também americana dizendo que não havia sido atestado a eficiência da cloroquina nos pacientes, mas estudos continuavam sendo feitos. Uma frase que o ex-ministro Teich disse e casa muito bem com o que você falou, com que os assessores receberam de informação sobre seu dia mais triste, ele escolher a carreira dele. Ele começou dizendo que a vida é feita de escolhas e hoje ele escolheu sair, né? Porque afinal de contas ele estaria colocando toda a história, toda a carreira, o estudo, o prestígio médico, o compromisso de zelar e salvar vidas
em xeque se receitasse através do CPF dele, como muitos ministros falam, que qualquer coisa que acontecer cai no seu CPF, ele estaria colocando o CPF dele, muito mais do que isso, o registro médico dele, em xeque, se ele receitasse a cloroquina, que o presidente, em reunião com os empresários, disse que a chancela da cloroquina passa pela caneta dele e que ele iria resolver isso nesta sexta-feira. E tá aí, o ministro pediu demissão ou foi demitido por causa do presidente. O presidente Bolsonaro começou tão bem, né, com equipes e ministérios técnicos, pessoas comprometidas assim em tentar fazer com que o país retomasse o seu crescimento. Temos Paulo Guedes na economia. Claro que o Brasil vinha se recuperando de uma tragédia na nossa economia e de repente temos aí a pandemia que acaba prejudicando não só a economia brasileira, mas do mundo todo, de uma maneira geral. E claro, é que o ministro Paulo Guedes também precisou se virar nos 30 para poder tentar conter aí, né, uma queda mais brusca ainda na economia brasileira. Mas aí você tem o ministro da Justiça, que vinha fazendo um belíssimo trabalho, da Segurança e Justiça, o ministro Moro, e foi fritado, né? Não foi demitido, mas foi feito com que ele pedisse demissão. Isso ficou muito claro, você analisando, e claro, está sendo inclusive investigado pelo STF. Aí tivemos o ministro Mandetta, começou a crescer nas pesquisas, a aparecer, a tomar a ter uma dinâmica um pouco maior, por se aproximar dos jornalistas, por se aproximar do público de maneira geral, de uma forma mais humana nesse momento difícil que estamos passando. O ministro Mandetta meio que abraçava a população brasileira, né? E tinha ótimos índices, pelo menos, de acerto até então. O ministro Mandetta, apesar de ser um político, é um médico. E a sua equipe técnica, né, é formada por médicos de uma competência absurda, né? Inclusive o Wanderson, formado na Johns Hopkins, que é a principal universidade de virologia e infectologia do planeta, né? E o Gabardo, quase 40 anos de Ministério da Saúde. Então são pessoas técnicas com conhecimento, não são pessoas que acham, eu acho isso. Não é assim que funciona. Só que... Aí temos o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, o nosso astronauta, foi para o espaço, né? O único astronauta brasileiro, tem um conhecimento também absurdo na área, né? E claro, você tem aí vários outros ministros também muito técnicos, com muito conhecimento. Justamente o presidente Bolsonaro, que lá na época de campanha dizia que não ia lotear ministérios e que os ministérios dele seriam todos independentes, que ministério nenhum poderia ter interferência de presidente. Inclusive tem o áudio aí. Se você conseguir, eu vou enviar o áudio, JB. Se você conseguir disparar pra gente esse trechinho, seria legal. Estou te mandando neste momento. Eu só queria falar uma coisa para você, Luciano, em relação a essa interferência do presidente Jair Bolsonaro na política, também principalmente no Ministério da Saúde. É que assim, o ministro Taishi, porque hoje eu ouvi pessoas falando, mas ele não fez nada. Ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu nem montar dias. E ele nem conseguiu montar a equipe dele, porque todas as indicações que o ex-ministro Taishi fazia, o presidente não aprovava, tanto que o secretário executivo da pasta, o Pazuello, que está no lugar de Gabardo, não foi indicação de Taishi, foi indicação de Bolsonaro, que teve reunião com ele e simplesmente comunicou para o ex-ministro Taishi, ele será o secretário executivo. Então vamos lá, a promessa de campanha. Vamos ouvir. Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá, de verdade, ter saúde, educação e segurança. Pronto, tá aí. Ele fez o certo. Aí depois, no meio do caminho,
mudou de opinião. E agora negocia cargos do próprio Ministério da Saúde com o Centrão, com quem ele tenta se aproximar, até mesmo para derrubar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, numa próxima eleição, que ele não pode concorrer, obviamente, mas ali é uma forma de não manter o Partido Democratas como o líder na Câmara, né? Então virou, percebam que às vezes a gente traz aqui uma análise, não virou uma guerra política em meio a uma guerra contra uma doença avassaladora. Contra uma doença até então desconhecida, que não temos muito conhecimento. Quando eu digo não temos, me baseando no que a ciência diz, né? Hoje tivemos, inclusive, a entrevista do Dr. Marcelo, vereador aqui pela manhã no programa 93 Minutos, e ele falou sobre isso, inclusive a respeito disso, né? Que é uma doença nova, um vírus novo, não tem como se ter assim uma enciclopédia ainda a respeito, né? Perceba que até os sintomas vão mudando, até os sintomas estão mudando, o vírus vai se adaptando de região para região e, enfim, é complicado a gente chegar a um ponto como esse, né? Que a guerra que deveria ser contra essa doença em favor da população se transformou numa guerra política do presidente exigir que as suas vontades sejam maiores que a proteção da população. Justamente nesse dia que é o Dia Internacional da Família, né? Quem é pai de família, ele faz o quê? Ele quer proteger a sua família, ele quer o bem para sua família. A família do presidente, quem é? É o país. Então deveria se pensar nisso, em proteger a família. Enfim, falávamos sobre isso durante essa semana. O ministro Taish estava tendo muita dificuldade, né? Inclusive para trazer propostas concretas para a defesa do país contra o coronavírus. E aí fomos surpreendidos na manhã de hoje com a demissão, segundo o ministério. Ele pediu para sair, segundo os seus assessores, ele foi demitido. E Luciano, para você ter uma noção, e o público que está nos ouvindo nesse momento, é o seguinte: hoje o protagonismo do combate à Covid-19 está na mão de estados e municípios. Estes, antes mesmo do Supremo Tribunal Federal. E não vai sair. E não vai sair. E não vai sair, porque quem vai assumir essa bomba agora, nesse momento? Quem vai assumir a bucha nesse momento? Quem? O Ministério da Saúde está nas mãos do presidente. Ele quer que alguém que faça aquilo que ele quer. Em sã consciência, ninguém formado em medicina vai querer assumir a bucha agora, nesse momento. Tendo conhecimento que todo mundo tem, que foi escancarado, e o Brasil virando vergonha no mundo todo, virando piada em todo mundo, nos principais jornais em destaques no planeta hoje, falando sobre isso. Já haviam falado na saída do Moro, já haviam falado na saída do Mandetta, e menos de um mês depois a saída de mais um ministro da Saúde. Enfim, bom, pra gente fechar, portanto, assim, essa edição do programa Corneteiros, que volta na segunda-feira às 6h, trazendo novamente as últimas notícias para você do dia Porto Feliz, região do Brasil e do mundo. Luciano, claro, acabou de sair os números do Brasil. Acabaram de sair os números do Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Vai lá, então. Vamos lá, trazendo aqui os números. Hoje são 14.817 mortes. Ontem eram 13.993. Portanto, 824 novas mortes em 24 horas. O Brasil hoje chega a 218.223 pessoas infectadas pelo coronavírus. Ontem era 202.918. Portanto, o Brasil hoje bateu o recorde histórico desde o início da pandemia de registros de novos casos. São 15.305 casos incluídos nas últimas 25 horas. É uma notícia triste, um dia onde o ministro pede demissão, o Brasil batendo recorde de novos casos confirmados. Existe aquela visão, só pra gente encerrar, do otimista e do pessimista. O otimista vai ver um copo de água na metade como quase cheio. O pessimista vai ver o copo quase vazio. O copo quase vazio. Nesse caso, o que é preferível? Você ter emprego e não ter saúde, ou você ter saúde e o emprego você corre atrás e resolve? A gente sabe que muitas pessoas morrem de fome, mas não adianta você ter trabalho e a cada vez que você colocar o pé para fora da sua casa, você está exposto a um vírus que você não vê,
e que pode te pegar de qualquer forma e você não sabe como o seu organismo vai reagir. Hoje, infelizmente, o Brasil perde mais uma vez a oportunidade de lutar pelas vidas e luta simplesmente por achismos e convicções. Um presidente que não é médico colocando no colo dele, como ele mesmo disse num discurso de posse, que ele vai assinar o risco. E a partir de agora, se realmente for feita a vontade do presidente, a cloroquina for receitada para todo mundo, pessoas podem morrer por causa de um medicamento, não só por causa de um vírus. Podem ser curadas também, obviamente. Podem, mas assim não tem comprovação. Não tem comprovação, né? Obviamente, esse é o problema. Podem ser curadas, é que se tratam de seres humanos, né? Estão brincando com vidas, assim como no dia que perguntaram para ele, um absurdo total, né? Perguntaram, jornalistas perguntando, presidente, passamos de 5.000 mortes, né? E aí? Aí ele falou, e daí? E daí? São 5.000 famílias que perderam seus entes queridos, presidente. E daí? E hoje 14.000. E daí? Cara, e se eu for infectado? Quem vai cuidar da minha família? Meus filhos? O senhor, seu presidente? Pois é. Tem muitas pessoas que o corpo de atleta não resiste não, viu? Então, é bom pensar aí para você refletir no seu fim de semana, claro, ficando em casa, seguindo o que as autoridades de saúde pedem, que é o isolamento social e para que você respeite a quarentena. Então fique em casa, fique bem, se cuide, cuide da sua família, cuide dos seus, tá? Porque ninguém vai cuidar. Cuide dos seus, proteja a sua família, fique em casa, fique com a 93 FM, afinal de contas aqui a gente traz uma programação especial feita para você, trazemos as informações também para você que nos acompanha. Então, uma ótima noite a todos, um ótimo fim de semana, valeu, JB, está de volta amanhã, né? Amanhã, a partir do meio-dia, eu encontro você aqui, uma ótima noite para você, bom descanso, fique em casa, não seja teimoso, seja consciente. São 14.000 famílias que não vão ter os seus entes queridos de volta nessa noite para passar um fim de semana. São mais de 210 mil pessoas que infelizmente estão aí infectadas com vírus e não sabem como estarão daqui a 14 dias ou daqui a amanhã. Dê sorte, dê graças, eu sempre falei isso, de você estar saudável e não ter o vírus com você, porque quem tem tá no momento de desespero, e não é fazendo sensacionalismo, é trazendo a realidade, né? Não deixemos os cuidados médicos na mão de quem realmente entende, quem estudou, quem se dedicou e quem tá pensando em salvar vidas e não somente pensando em salvar a economia. O dinheiro você rasga, você coloca um durex e ele volta a ser dinheiro, mas uma vida quando se perde, ela não volta mais. Boa noite. Você ouviu o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giulio Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. Programa Corneteiros especial na cobertura do Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar.